Amor amarrado. A casa era imensa, rodeada de jardins impecáveis e muros altos que escondiam um mundo de luxo. Dona Lourdes trabalhava ali há anos como empregada doméstica. Era uma mulher simples de mãos calejadas que se orgulhava do serviço bem feito. Sua filha Clara, ainda muito jovem, acompanhava a mãe em alguns dias para ajudar, sempre discreta, andando de cabeça baixa pelos corredores brilhantes da mansão. Clara tinha apenas 17 anos quando os olhos delas cruzaram pela primeira vez com o patrão, Dr. Augusto. Ele era um homem maduro, dono de negócios de transportes em Pernambuco, respeitado na sociedade e o pai de 5 filhos, casado com a elegante Dona Beatriz. Vivia uma vida aparentemente perfeita, mas a presença de Clara despertou nele algo perigoso. No início, era apenas olhares. Um elogio aqui, uma pergunta desnecessária ali. Ele está estudando, Clara? Como está sua mãe? Pequenas aproximações até que um dia, quando a casa estava silenciosa, ele arriscou segurar a mão dela por segundos, e mais do que o necessário. Clara ficou sem ar. Ela nunca havia tido um namorado de verdade. O coração disparava quando ele estava perto. Aquele homem representava tudo o que ela nunca tivera. Segurança, riqueza, maturidade. Aos poucos começou a se render ao jogo sedutor. Foram encontros rápidos, escondidos. Primeiro no escritório da casa, depois em viagens de trabalho, onde arrumava desculpa para levá-la. Clara se aproximou com a intensidade inocente de quem não sabe os riscos de amar um homem proibido. Para ela, ele era um príncipe em pele de empresário. Para ele, apenas uma aventura deliciosa. As noites de paixão eram secretas, mas intensa. Clara vivia dividida entre a culpa e a felicidade. A mãe, alheia a tudo, confiava na sua filha e jamais imaginava que o próprio patrão, aquele que dava o emprego que sustentava sua casa, estava corrompendo sua filha. Os meses se passaram. Clara começou a sonhar com uma vida diferente. Casar-se com Augusto, ter filhos, morar em uma daquelas casas enormes da cidade. Era jovem demais para perceber que tudo não passava de ilusão. Até que um atraso no ciclo menstrual acendeu o alerta. Primeiro ela negou. Depois comprou um teste escondido e se trancou no banheiro da mãe. As 2 linhas vermelhas surgiram diante de seus olhos como uma sentença grávida. Quando contou a Augusto, esperava proteção. Ele a ouviu em silêncio, acendeu um charuto e depois ficou com frieza. Isso não pode acontecer, Clara. Não posso ter um filho, ainda mais com você. Ela chorou, implorou, disse que o amava. Ele se levantou e colocou o paletó, e apenas murmurou: Esqueça. É melhor você e sua mãe irem embora daqui. No mesmo dia, Dona Lourdes foi chamada ao escritório e, sem explicação, recebeu a ordem de retirada da casa dele, onde havia trabalhado metade da sua vida. Saiu com as malas na mão e lágrimas nos olhos, sem entender por que o patrão havia se tornado tão cruel de repente. Clara, de barriga, já começou a desapontar. Desmoronou. Perdeu o chão. Perdeu o emprego da mãe. Perdeu a ilusão do amor. Naquele momento, entendeu que estava sozinha. Mas o destino irônico, como sempre, ainda colocaria outro homem em sua vida. Alguém que já observava de longe, apaixonado e obsessivo. Alguém que em breve mudaria completamente sua história. Semanas após a expulsão, foi um verdadeiro inferno para Clara e sua mãe. Sem ter para onde ir, as duas passaram a viver de favor na casa de uma tia distante, em um bairro simples de Olinda. Clara se sentia envergonhada e perdida, carregava uma barriga em crescimento e uma ferida no coração. Nas noites silenciosas, chorava sozinha, lembrando-se do brilho dos olhos do patrão, dos toques secretos, das promessas veladas que nunca se cumpriram. Tinha apenas 18 anos, mas já carregava a marca de uma desilusão que parecia envelhecê-la. Foi neste período sombrio que reapareceu na vida dela Antônio, um motorista de ônibus conhecido da região. Ele sempre tivera olhos para Clara. Era mais velho, de modo simples, mas trabalhador. Ao encontrá-la na feira,
não conseguiu disfarçar a surpresa ao vê-la grávida. Clara, é você mesmo? Perguntou com um misto de alegria e incredulidade. Sou eu, respondeu cabisbaixa, tentando evitar comentários. Antônio já havia convidado para sair, algumas vezes no passado, mas ela nunca dera atenção. Agora, diante de sua fragilidade, ele viu a oportunidade de se aproximar. Começou a visitá-la, trazendo frutas, ajudando a carregar sacolas, oferecendo pequenas gentilezas. Mas, no fundo, Antônio tinha seus limites. Não queria compromisso com a mulher grávida. Em conversas com amigos, dizia: gosto dela, mas não é para casar. Não com o filho de outro homem. Clara percebia isso e se fechava ainda mais. Porém, Dona Lourdes, sua mãe, não aceitava a ideia de ver a filha sozinha, abandonada e marcada pela vergonha. Em segredos, buscou ajuda. Numa noite chuvosa, foi até uma mulher conhecida como Mãe Zefa, uma rezadeira de bairro que também mexia com trabalhos de amarração. Lourdes chorou, contou sua história e pediu: minha filha, precisa deste homem. Ele é bom e trabalhador. Não pode rejeitá-la. Faça-la se casar com ele. Mãe Zefa apenas sorriu. Pegou uma vela vermelha e alguns objetos pessoais que Lourdes trouxera e murmurou: se é isso que você quer, ele não terá olhos para mais ninguém. Vai amar sua filha até o fim. Dias depois, como se algo tivesse mudado dentro dele, Antônio começou a agir diferente. O interesse superficial deu lugar a uma paixão ardente. Passou a aparecer todos os dias, declarando-se, dizendo que não conseguia viver sem Clara. Ela estranhava, não entendia como um homem que parecia apenas querer uma aventura agora falava em casamento, em família, em futuro. Mas não faz sentido, murmurava desconfiada. Mas Antônio insistia: eu quero casar com você. Eu quero você, Clara. Quero criar essa criança como se fosse minha. Pressionada pela mãe, que dizia ser aquela única chance de recomeço, Clara acabou cedendo. Em poucos meses casaram-se, numa cerimônia simples, apenas no cartório como poucos convidados. Antônio não apenas levou Clara, mas também a sogra para morar com eles. Montou um pequeno lar, simples, mas aconchegante. Quando o bebê nasceu, um menino de olhos claros, tão parecido com Augusto, o verdadeiro pai, Antônio chorou de emoção. Esse é meu filho, o filho que Deus me deu, dizia, balançando o menino nos braços. O que Clara não sabia é que Antônio carregava um segredo doloroso. Por muitos anos, ele carregava uma doença grave. Havia perdido a capacidade de ter filhos. Para ele, aquele menino era apenas algo que não ia ser apenas seu enteado. Era a realização de um sonho impossível. Com o tempo, o amor dele se tornou devoção, cega. Já Clara, embora grata pelo apoio, sentia o coração cada vez mais distante. Era como se algo o prendesse, algo invisível, sufocante. Quanto mais Antônio a amava, mais ela se sentia enjoada, sufocada sem força. Não entendia que havia ali mais do que paixão. Havia uma amarração, uma corrente invisível que selava o destino dos dois. E assim, ano após ano, aquele casamento construído em cima de um feitiço e de obrigação começou a transformar numa prisão. O tempo passou. A vida parecia seguir um rumo estável. Antônio levantava cedo todos os dias para dirigir seu ônibus. Voltava cansado, mas sempre com flores simples ou pequenos agrados para sua esposa. Fazia questão de dizer o quanto a amava, repetindo como um mantra: você é tudo para mim, Clara. Você e o nosso menino. Para os vizinhos, eles eram uma família modelo. A jovem que havia sido rejeitada pelo patrão agora tinha um marido dedicado, uma casa organizada e um filho saudável. Mas, por trás das paredes daquela casa, a realidade era muito diferente. Clara sentia repulsa em cada gesto de carinho. Não suportava os beijos demorados, nem o toque insistente nas madrugadas. Fazia o possível para evitar intimidade. Inventava as desculpas, fingia dores de cabeça. Antônio, enfeitiçado, não percebia. Ao contrário, quanto mais ela se afastava, mais ele insistia. Por que você não me quer, Clara? Eu daria minha vida por você, dizia com lágrimas nos olhos. Ela apenas desviava o olhar, sem coragem de dizer a verdade, porque não é amor, Antônio, nunca foi. O menino crescia alegre, chamando-o de pai com inocência.
Isso só acostumava a devoção de Antônio, que se orgulhava em mostrar o mundo ao filho que nunca poderia ter tido. A cada aniversário chorava emocionado. Para ele, Clara e o menino era a sua razão de viver. Mas para Clara, a vida era uma prisão, uma corrente invisível. Aprendia aquele homem que ela não amava. Era como se tivesse uma dívida, obrigada a viver um papel que não lhe cabia, e no fundo algo nela gritava por liberdade. Foi a educação que lhe deu a primeira chance de respirar. Incentivada por uma professora do bairro, Clara se inscreveu no vestibular para serviço social. Contra todas as expectativas, passou. Antônio, orgulhoso, apoiou sem desconfiar que a universidade se tornaria o palco de uma maior perda. Naquele momento, naquele ambiente novo, cheio de ideias, livros e pessoas diferentes, Clara começou a se sentir que o mundo era muito maior do que a sufocante que tinha. Fez amizade, sorriu de novo, descobriu as conversas que iam além das comidas, casa e rotina. E então ela a conheceu, Marina, uma colega de turma, diferente de todas as outras pessoas que Clara já havia encontrado. Marina tinha um jeito leve de falar, olhos castanhos que transmitiram confiança e um sorriso que parecia enxergar fundo na alma. Ao lado dela, Clara sentia paz, sentia-se vista, sentia-se algo que jamais havia experimentado com nenhum homem. No início, era apenas amizades, longas conversas no corredor, estudos em grupos, risadas compartilhadas, mas a pouco, Clara percebeu que o coração batia diferente, que esperava ansiosa cada encontro, que sorria sozinha ao lembrar do jeito doce de Marina, arrumar os cabelos atrás da orelha. Numa tarde chuvosa, estudando juntas na biblioteca, as mãos das duas se tocaram sem querer. Clara sentiu um arrepio que percorreu todo o corpo. Marina percebeu, mas não disse nada. Apenas a olhou como um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Naquela noite, deitada ao lado de Antônio, Clara chorou em silêncio. Pela primeira vez se sentiu viva, se sentiu que estava viva, que existia um amor verdadeiro. Mas também sentia medo, medo do marido, medo da sociedade, medo de si mesma. Enquanto isso, Antônio começava a notar algo estranho. Clara estava mais distante do que nunca, saindo de casa sempre com desculpas, ligando aos estudos, voltando tarde, sorrindo sozinha e evitando ainda mais o contato íntimo. Seu coração já estava dominado pela amarração. Se enchia de ciúme e de desespero. E assim, enquanto Clara descobria o amor em braços proibidos, Antônio mergulhava em uma obsessão doentia, incapaz de entender que nada poderia quebrar a verdade que ele sentia dentro de si. Clara nunca se sentiu tão viva dentro de si. Com Marina, tudo era diferente. Não havia cobrança, não havia peso, não havia dívida. Existia apenas simplicidade de estar junto, de sorrir com liberdade, de se sentir desejada não pelo corpo, mas pela alma. Elas começaram a passar cada vez mais tempo juntas. Primeiro nos corredores da faculdade, depois em cafés escondidos e, por fim, em motéis discretos da cidade. No silêncio dos lençóis, Clara se descobriu. Descobriu o prazer, o carinho e a cumplicidade. Era um amor que a transformava. Mas a felicidade vinha acompanhada de um medo constante. Antônio já desconfiava. Ele notava os sorrisos dela ao mexer no celular, as desculpas para chegar tarde, o perfume diferente ao voltar de casa. Certa noite, sem avisar, ele a seguiu até a faculdade. Viu quando ela se saiu rindo ao lado de Marina, os olhares trocados e proximidade. O sangue ferveu em suas veias. No caminho de volta, explodiu. Quem é aquela mulher, Clara? Ela, assustada, tentou disfarçar. É só uma colega, Antônio. Mas ele não acreditou. Segurou seu braço com força e os olhos ardentes de ciúme. Você acha que sou idiota? Eu sei quando você mente para mim. No dia seguinte, Antônio começou a persegui-la de forma sufocante. Aparecia de surpresa na porta da faculdade. Ligava dezenas de vezes. Revistava a sua bolsa. Até tentava mexer no seu celular escondido. Clara sentia-se prisioneira de novo, mas agora havia dentro dela uma chama que não podia mais apagar, o amor por Marina. O peso do feitiço se mostrava mais cruel do que nunca. Antônio não amava apenas ela, ele a venerava.
a idolatrava, a tratava como se fosse a única razão de sua existência, e isso o deixava perigoso. Uma noite ela esperou na saída da faculdade. Quando viu Marina se aproximando para se despedir, correu até ela furioso. Sua vagabunda! Gritou, empurrando-a. Clara contra a parede. Você me faz de palhaço com outra mulher? Marina tentou intervir, mas ele a empurrou com violência. O olhar de Clara, cheio de ódio e lágrimas, foi o que paralisou. Pela primeira vez, ela gritou sem medo: Chega, Antônio! Eu não te amo, nunca te amei, você nunca foi meu. O silêncio após aquelas palavras foi ensurdecedor. Ele tremia, sem conseguir acreditar no que ouvia. Isso é por causa dessa mulher, não é? Você não pode me deixar. Clara, eu não vivo sem você. Mas Clara já havia tomado a decisão. Naquela noite fez as malas às pressas, pegou o filho nos braços e foi embora para a casa de uma amiga. Antônio, desesperado, passou a segui-la por todos os lugares. Parava o ônibus perto da faculdade para espiá-la. Aparecia na porta da amiga implorando, chorava, ameaçava se matar. A amarração feita há anos havia se transformado numa prisão não apenas para Clara, mas para ele também. Ele não conseguia se libertar, mesmo sabendo que ele nunca mais voltaria. A separação estava feita, mas a obsessão de Antônio só aumentava. E Clara, mesmo livre no papel, sabia que ainda vivia sob a sombra de um homem que a perseguia até o fim. Após a separação, Clara finalmente achou que viveria em paz. Alugou uma pequena casa com a ajuda de uma amiga e passou a viver apenas com o filho. Marina era sua força, sua alegria, sua razão de continuar. Juntas sonhavam com um futuro simples, mas verdadeiro, onde não precisava mais se esconder. Mas Antônio não desistira. O feitiço que o prendia a ela tinha se tornado uma corrente pesada, que agora se arrastava pela vida de todos. Longe de Clara, ele começou a se definhar, emagrecia, não dormia, não conseguia trabalhar direito. Seu coração batia em ritmo descontrolado, sempre que pensava nela. Nas primeiras semanas, ele insistiu em aparecer com flores, cartas, presentes. Batia a porta de Clara, implorava: Volta para mim, Clara. Eu não sei viver sem você. Ela firme respondia: Acabou, Antônio. Eu não te amo. Você precisa seguir sua vida. Mas ele não aceitava. Quanto mais ela se afastava, mais ele enlouquecia. Passou a seguir Marina, observando-a de longe, tentando descobrir onde ela trabalhava, com quem andava. Clara percebeu que vivia sob constante vigilância. O ponto mais sombrio veio quando Antônio, transtornado, disse diante dela uma frase que fez-a gelar: Se você não voltar para mim, vou tirar de você o que você mais ama. Clara entendeu o recado. Não era preciso pronunciar a palavra proibida. A ameaça estava clara. Ele falava do filho. Seu coração disparou. O instinto materno gritou dentro dela. Naquele instante, não era apenas sua liberdade que estava em risco, mas a vida do menino. Desesperada, procurou a mãe, que confessou em lágrimas: Filha, eu errei. Fui eu quem pediu aquele catimbó. Achei que era para ele te proteger, para te amar, te dar um lar. Mas agora que percebo que foi uma prisão. Antônio, cada vez mais perturbado, voltou a procurar mãe Zefa, a mesma rezadeira que anos atrás havia feito a amarração para ele. Só que dessa vez o pedido foi diferente. Eu quero que ela sinta por mim o que eu sinto por ela. Quero que ela volte, custe o que custar. A rezadeira, com os olhos pesados de quem sabe brincar com fogo, avisou: Cuidado com o que pede. Forçar o coração de uma mulher é como tentar prender vento nas mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. Mas ele não quis ouvir. Entregou dinheiro, pediu rituais, passou a carregar objetos amarrados em seu bolso, andar com pulseiras vermelhas, acender velas todas as noites. Enquanto isso, Clara se tornava mais forte ao lado de Marina. Pela primeira vez, ela se via amada de verdade. Sem dívidas, sem obrigação, sem nojo, apenas amor. Marina ajudava o menino nos estudos, cozinhava com ela, caminhava de mãos dadas
quando podiam. Era uma vida simples, mas plena. Só que a sombra de Antônio nunca desaparecia. Ele rondava a casa, deixava bilhetes debaixo da porta, ligava de números diferentes. Aparecia do nada com um olhar febril. Você é minha, Clara. Sempre foi. Esse menino é meu filho. Eu não vou abrir mão da minha família. Cada palavra dele era como uma faca invisível cortando a paz que ela tanto buscava. O catimbó, que um dia havia unido os dois, agora se tornava uma prisão de um homem que não conseguia se libertar. E Clara, mesmo decidida a seguir seu caminho, sabia que a batalha ainda não havia terminado. A cada passo, a direção à liberdade, mais forte parecia a corrente que Antônio arrastava atrás de si. Depois dessa separação, Clara sentia que poderia construir sua vida e começava a reconstruir. Ela morava com seu filho, trabalhando para manter tudo em ordem e tentava, com a ajuda de Marina, encontrar um pouco de paz, mas Antônio não desistia. Ele estava obcecado. Cada passo que Clara dava, ele tentava acompanhar. Ligava sem parar. Aparecia nos lugares que sabia que ela frequentava, sempre dizendo que ela e o filho era dele. Você não vai escapar de mim, Clara. Nem você, nem ele, dizia com os olhos ardendo de possessividade. A ameaça era clara. O menino era moeda de chantagem, mas Clara já não era mais a mesma. Aprendera a enfrentar o medo e a se proteger. Procurou ajuda legal, fez as medidas de proteção e contou com Marina e sua mãe, e finalmente ajudou a desfazer a macumba que havia feito anos atrás. Antônio, cada vez mais desesperado, continuava tentando trabalhos espirituais para obrigar Clara a amá-lo de novo, mas nada funcionava. Quanto mais ele tentava, mais ela se afastava. Ela havia criado uma armadura invisível que nem um catimbó conseguia quebrar. Numa noite chuvosa, ele apareceu na porta de Clara, furioso, carregando velas e amuletos. Eu não vou perder você, gritou. Você não pode me deixar. Clara olhou para ele finalmente e firme, com os olhos cheios de determinação. Antônio, acabou. Você não manda na minha vida, não manda no meu filho. Eu sou dona do meu destino. Ele parou, respirando com dificuldade, como se pela primeira vez percebesse que não poderia mais controlar nada. A obsessão que havia consumido durante anos começou a perder força. Nos meses seguintes, Clara, Marina e o filho mudaram-se para outra cidade. Construíram uma rotina tranquila, longe da sombra do passado. Antônio continuou existindo com a lembrança de uma obsessão doentia, mas Clara não tinha mais medo. O amor verdadeiro e a coragem finalmente venceram a prisão invisível que Antônio havia criado. Clara respirou aliviada, sabendo que poderia criar seu filho em paz, amar quem escolheu e viver sua vida sem corrente. E assim a história terminou com a liberdade, amor e esperança, mostrando que até os vínculos mais sombrios podem ser quebrados quando a coragem e o amor verdadeiro se unem. Gostou do vídeo? É só se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu!